gente comprou Frade, a gente mudou de patamar. Foi o primeiro grande degrau que a empresa galgou. É porque a gente saiu de lâmina d'água rasa até 100 metros, onde não existia praticamente nenhuma dificuldade, uma alta complexidade, não existia área de subsídio, para um projeto onde você tem um FPSO, que foi o primeiro FPSO da companhia. Então a operação do FPSO em si já é bem mais complexa que a da plataforma fixa, onde a PetroRio iria operar o navio, então era a primeira operação de um navio da companhia. Quando a gente fez a primeira avaliação, ele tinha um potencial enorme, visto que o fator de recuperação desse campo era baixo em comparação com a média da bacia de campo. E uma coisa que era também bastante interessante era o fato de que tinha um problema ambiental que a gente precisava resolver primeiro, antes de começar a trabalhar. Quando a gente comprou o ativo, a gente sabia que Frade tinha muito potencial, era um campo muito bacana, mas de fato tinha tido um problema no passado. Esse passivo ambiental consistia em restrição na injeção e também na perfuração de novos poços, o que fazia com que justamente o campo ficasse subdesenvolvido. Todos os olhos estavam voltando para nós. A PetroRio, uma empresa jovem, campo de Frade, um campo problemático que já foi notícia aí, capa de jornal. Então a gente teve muito zelo na hora de projetar a nossa campanha de redesenvolvimento de Frade. Então a gente precisava primeiro convencer aos órgãos reguladores que nós teríamos condições de operar e principalmente perfurar no campo de Frade. Então esse era o nosso grande desafio inicial. E aí veio o trabalho que o Jean fez para mostrar para os órgãos reguladores que nós tínhamos conhecimento e condições de operar o campo de maneira segura. E a partir daí a gente começou a trabalhar forte para tornar isso realidade, né? Trazer esse óleo que a gente via, né? O volume do oil in place do campo era muito maior do que a gente tem, por exemplo, em polvo, só que a gente tem que trazer aquilo para cima, né? Tem que botar no papel e transformar isso em ações para transformar esse valor para a sociedade, para a PetroRio. O FRP é um projeto que tem o objetivo de desenvolver uma lâmina d'água de 1.000 metros, o que é um grande desafio. E a gente foi perfurando uma série de poços, essa é a fase 2, mas também considerar fazer um. A gente começa a fazer uma avaliação focada na informação sísmica, mas vai agrupando outro tipo de informações, como informações geológicas, informações petrofísicas, perfis de poço, modelo geomecânico, modelo geoquímico, a análise da bacia como um todo e do reservatório como um todo. Precisou trabalhar com o melhor de tecnologia que a gente tinha à disposição para poder trabalhar com o dado que em mãos nós tínhamos. E a gente foi criando uma série de trabalhos como esse, de inversão acústica, que vai mostrando uma série de características além da geometria dos reservatórios. Ele vai tentando mostrar as propriedades desse reservatório e onde posicionar melhor os poços. Agora, hoje em dia, a gente tem uma nova forma de construir poços, diferente do que eles faziam no passado, onde diminui esse risco. Antes, esses poços aqui eles eram canhoneados e a parte de injeção só ficava em 4 metros. Nesse outro, a gente começou a descer tubos telados. Para 4 metros, ele usava uma pressão maior, aqui uma pressão menor. Quanto mais áreas de exposição, menor pressão. Quanto menor área de exposição, maior pressão. Então, era isso que acontecia com a antiga operadora. E é o que a gente fez de diferente também no nosso poço. Consiga fazer injeção para atingir as mesmas taxas de injetividade com pressões menores e mais baixas. Então hoje, né, ter o FRP com as duas fases completas, então tanto essa primeira fase